A oradora convidada desta sessão é a Virginia Dignum, professora catedrática de Inteligência Artificial, responsável na Universidade de Umeå, da Suécia, onde lidera o Laboratório de Políticas de Inteligência Artificial. Então, muito bom dia. Obrigada a todos por cá estar. É um grande prazer meu estar aqui. Isto, como sempre, o grande problema vai ser falar em português, portanto, desculpem que se aparecer por aí algum inglês pelo meio. Mas, portanto, falar de inteligência artificial, falar do hype e da moda à volta da inteligência artificial. E quero principalmente falar sobre a parte do impacto social e do impacto também em políticas e estratégias globais. Portanto, começando por, não há dúvida, nenhum de nós duvida neste momento, da grande impacto e do grandes desenvolvimentos dentro da inteligência artificial, e não há, quase que não há dia nenhum nos jornais em que não apareça alguma notícia sobre o que a inteligência artificial está a fazer e está a proporcionar. Estou provavelmente orgulhosa desta aqui. Isto foi desenvolvido por alunos meus na Suécia, e estas máquinas estão agora a trabalhar nas florestas suecas, que são muitas e muito grandes. Mas em todos os dias há desenvolvimentos grandes da inteligência artificial. As expectações que temos também, e desculpem que os slides vão ser em inglês, as expectações que temos e que os jornais e as notícias dão, principalmente o que estamos a ver agora, das expectativas que estão a ter, é na parte da AI generativa multimodal, portanto, incluindo vídeo e multimédia. Cada vez mais se fala que agora é que vai ser que vamos todos ficar ricos, ou as grandes empresas vão ficar ricos sobre as aplicações da AI generativa, mas também há muitos tipos de preocupações, tanto o impacto da AI nas eleições, e este ano é um ano que em quase todo o mundo vai haver eleições, e portanto é uma das preocupações que está a haver em todo lado. E continuando com discussões sobre este hype, é uma coisa que vai continuar, ou vamos voltar a um inverno da IA, e cada vez mais governar estes tipos de sistemas, e não só os sistemas em si, mas a aplicação dos sistemas a vários tipos de áreas sociais. Mas, portanto, voltando um bocadinho atrás, temos que começar a pensar porque é que neste momento, e o que é que tem acontecido que neste momento toda a gente fala de inteligência artificial, uma coisa que eu trabalho em inteligência artificial dos meus anos na Faculdade de Ciências, que já são há muitos, há mais de 30 anos, mas só agora neste momento é que estamos todos, qualquer pessoa no país ou em qualquer país tem a oportunidade de interagir com a inteligência artificial. E o que é que estamos a fazer? O que é que está a inteligência artificial? Por um lado, está-nos a mostrar um espelho das nossas convicções, daquilo que talvez não gostaríamos de acreditar, mas que de qualquer maneira está embebido em todos os dados e todos os vieses, os prejuízos que temos. E, portanto, continua a mostrar-nos imagens do mundo como é, ou como pensamos que é, mas que talvez não seja o mundo em que gostaríamos de viver. Por outro lado, temos cada vez mais a oportunidade de gerar trabalhos, arte, se quisermos chamar arte, que não tem sido, que não seria possível de outra maneira. Nunca na vida poderia eu desenvolver este trabalho se não fosse com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial. Mas o que é que estes exemplos querem dizer? Por um lado, como já disse, temos que começar a fazer as perguntas sobre, queremos que a inteligência artificial nos dê uma descrição do mundo como o mundo é, incluindo tudo aquilo que está no mundo, que é real, que provavelmente nós não gostaríamos de ver, de acreditar, de
ser confrontados, ou queremos ter uma inteligência artificial que seja mais normativa e, portanto, nos mostre e que nos dirija para um mundo em que as coisas sejam mais da nossa preferência. Mas se queremos esta inteligência artificial normativa, quem é que vai decidir o que é certo ou o que é errado? Quem é que vai decidir que imagens como estas não é o que nós queríamos mostrar, e quais é que são as implicações para a sociedade do momento em que a inteligência artificial começará a decidir por nós aquilo que é certo ou errado? Portanto, essas são perguntas que temos que começar a fazer cada vez mais, e são perguntas que não podem ser resolvidas por engenheiros informáticos ou por aqueles engenheiros que trabalham no desenvolvimento da inteligência artificial. São perguntas muito mais globais, muito mais multidisciplinares e que têm que também ter uma resposta muito mais multidisciplinar do que as respostas que poderiam ser dadas pelos engenheiros que constroem estes sistemas. Por outro lado, se vamos começar a desenvolver arte, temos que começar a perguntar: aquilo é arte? E se aquilo é arte, quem é que criou aquela arte? Fui eu? Foi a inteligência artificial? Foi a empresa por trás da inteligência artificial? Fomos todos nós que recolhemos e partilhamos imagens da arte na internet que foram usadas como base para a criação destas ferramentas? E se isto é arte, o que é que isso implica para a arte e para a criatividade em si? Portanto, são muitas perguntas que temos que começar a fazer e que temos que começar, como eu digo, a responder de uma maneira muito mais multidisciplinar. Por outro lado, todos nós sabemos que estes sistemas fazem erros, e fazem erros muitas vezes completamente absurdos, muitas vezes completamente invisíveis, portanto só se vê mais tarde, mas temos que começar a trabalhar e a perceber o que é que vamos fazer quando estes sistemas têm erros e como é que vamos lidar com aqueles erros. Portanto, erros completamente de falta de perceber o que é que a pergunta seja, mas também erros como a imagem no meio, a pergunta ou o prompt que foi posto para aquela imagem do meio foi uma imagem de um médico africano a tratar crianças brancas com fome. E o sistema, de uma maneira qualquer, não é capaz de responder a esta pergunta e não é capaz de perceber o impacto de estarmos a perguntar de crianças brancas com malnutrição. E o que é que isto quer dizer? E tanto para nós que usamos esses sistemas, temos que começar a entender como é que vamos lidar com isto, mas, por outro lado, também estamos a ver cada vez mais que as empresas e as organizações por trás destes sistemas também estão a começar a responder, a tentar dar uma resposta e a tentar controlar aquilo que o sistema diz ou que não diz. O exemplo que tenho aqui agora é pedir ao ChatGPT para contar anedotas. Aqui há 2 anos atrás, o ChatGPT contava as anedotas mais absurdas, as coisas menos apropriadas, sem problema nenhum. Através do facto de que houve queixas e houve problemas e houve implicações, as empresas que desenvolvem estes sistemas e os cientistas que estão a desenvolver estes sistemas estão também a desenvolver a capacidade de dizer ao sistema: esta resposta não é apropriada, faz uma resposta melhor. E o que vemos... E aí começam também os problemas de normatividade. Portanto, na primeira, na de cima, perguntando ao sistema, conta-me uma anedota sobre mulheres, o sistema dá um sermão completo a dizer porque é que não é apropriado contar anedotas sobre mulheres. Se eu pedir uma anedota sobre pessoas gordas, o sistema também diz que não responde, e aliás o sistema diz que não responde porque não é apropriado contar anedotas que tenham a ver com características pessoais e características de grupos e, portanto, utilizar características pessoais nas anedotas não é apropriado. Mas a anedota do meio quer fazer uma pergunta, deu-me uma anedota sobre uma pessoa alta, o sistema não tem problema nenhum em contar anedotas sobre pessoas altas. Portanto, por um lado diz que não se pode contar anedotas.
que estas anedotas e esta maneira do sistema responder e de decidir o que é apropriado ou não, é o que nós chamamos um reinforcamento do viés. Portanto, cada vez mais estamos a puxar o viés para algumas direções, e nem sempre nas direções mais desejáveis. Por outro lado, há cada vez mais uma dificuldade de entender qual é que foi o racionamento do sistema para decidir porque que, primeiro para contar as anedotas e depois para decidir porque é que algumas anedotas são ou não são apropriadas. Também não há a contabilidade por aquilo que está-se a fazer. Cada vez mais estamos a utilizar este tipo de comportamentos dos sistemas também para forçar o sistema a fazer outras coisas que talvez não estivessem preparados para fazer. Mas cada vez mais são perguntas, outra vez, perguntas que temos que responder de uma maneira que é muito mais social e humana do que só a partir da tecnologia em si. E porquê que o sistema, quais é que são as razões por que os sistemas têm estes problemas todos? Claro que há muitas, há imensas razões técnicas que não vou falar de hoje, mas também há razões sociais e razões fundamentais sobre a maneira como estes sistemas são desenvolvidos. Começa por aqui, o sistema vê aquilo que a IA vê, digamos, através dos dados que lhe são introduzidos, é um mundo que é completamente distorcido em relação ao mundo em que vivemos. Não é só completamente distorcido, mas também preocupante é ver que 50% dos sistemas de dados que são utilizados na área de saúde fazem ou são propriedade de 12 organizações mundiais, só 12, para 50% dos dados. 10 dessas organizações estão na América do Norte, uma está na Europa e uma está em Hong Kong. Portanto, também aí há uma distorção enorme daquilo que os sistemas veem e daquilo que os sistemas necessariamente depois entendem sobre o mundo em que vivemos. Mas não é só uma questão dos dados que são introduzidos, mas é também uma questão da maneira como nós desenvolvemos e pensamos sobre estes sistemas. Há uma grande ideia de que sistemas de inteligência artificial são racionais, são racionais de uma maneira lógica, de uma maneira que é baseada na construção de um sistema que seja capaz de tomar uma decisão óptima e numa situação baseada nas preferências ou nos factos que o sistema tem sobre a situação, e aí, portanto, que a ideia de optimizar as ações, de optimizar os resultados, está na base da maneira como estes sistemas são desenvolvidos. Essa ideia de optimização tem sido estudada por muitos colegas e mostram uma relação muito mais com aquilo que é apreciado e aquilo que acreditamos no Global North e muito menos alinhado com aquilo que são os valores do Global South. E também não é completamente, falamos de inteligência artificial e cada vez mais falamos também da inteligência artificial que se aproxima da inteligência humana. Esta maneira de raciocinar, este paradigma por trás da maneira como desenvolvemos os sistemas, é muito diferente da maneira como nós, pessoas, formamos as nossas crenças e tomamos as nossas decisões. E, portanto, aí também temos que entender que, embora os sistemas sejam inteligentes, são inteligentes muito diferente da maneira como nós somos inteligentes. Da mesma maneira, também os sistemas são artificiais, mas são muito menos artificiais do que aquilo que nós gostaríamos que sejam. E não é possível fazer funcionar um sistema de inteligência artificial sem dependência no trabalho humano, a muitos níveis, e também sem uma utilização de recursos naturais. Para mostrar todos os problemas que a IA resolve. Isto posso juntar este também no próxima vez que faço esta apresentação, também vou pôr esta parte da censura. Mas, portanto, da maneira que também não é possível escapar e percebermos quais é que são os desenvolvimentos e as oportunidades relacionadas com a inteligência artificial, também, cada vez mais, estamos a ser confrontados com os problemas que são causados por a utilização e pelo desenvolvimento da inteligência artificial. Tudo isto são problemas
aceitar narrativas em que digam que o problema foi o sistema, a culpa foi do sistema, e desculpe, a culpa não foi minha, o computador disse que sim, ou o computador disse que não. Portanto, não se pode aceitar de maneira nenhuma, a nível de estratégia, nem a nível de utilização, nem a nível de desenvolvimento desses sistemas, qualquer narrativa ou qualquer abordagem em que se tenta convencer-nos que a responsabilidade foi do sistema e não foi nossa. Claro que foi nossa de maneiras muito diferentes e que alguns de nós somos mais responsáveis que outros, mas de qualquer maneira a responsabilidade passa sempre por uma responsabilidade humana. E porque, portanto, daqui passamos para a parte da inteligência artificial responsável e começamos por discutir porque que é uma preocupação neste momento, e como eu digo, já trabalho em inteligência artificial há mais de 30 anos, e esta ideia da inteligência artificial responsável não é há mais de 6 ou 7 anos que se começa a falar nisto. E porquê que estamos a falar nisto? Uma das primeiras razões para se falar de inteligência artificial responsável é exatamente a dependência que temos no desenvolvimento destes sistemas, na existência de dados. Sem dados não há inteligência artificial, embora a relação entre os dados e a inteligência artificial seja muito mais complexa do que só na parte do treino dos sistemas, mas de qualquer maneira esta dependência em dados também faz uma dependência numa realidade que não é a realidade, não é real. A realidade é sempre muito mais do que os dados que podemos construir ou que podemos colecionar sobre essa realidade. Mais do que isso, e uma das coisas que muitas vezes nos esquecemos, definitivamente na área de políticas e de estratégias de inteligência artificial, que se tendemos a esquecer, é que estes dados são sempre construídos. Dados não existem, não se podem apanhar dados na realidade, são sempre construídos e são construídos baseados em decisões e em opções e em escolhas que são feitas por muitas razões, de muitas maneiras, e necessariamente porque estamos a fazer uma escolha e porque estamos a tomar decisões, quais é que são os dados que escolhemos, quais é que são os que não escolhemos, necessariamente chegamos sempre a uma situação em que os dados que temos são biased. E mais ainda, começamos a chegar a uma situação em que mais dados não é necessariamente uma razão ou uma base para termos mais decisões melhores. Portanto, temos que começar a pensar mais sobre qual é que é a relação entre a quantidade de dados e a qualidade dos sistemas e das decisões que estão a ser tomadas. E daí passamos para a parte do poder. Quem é que está a desenvolver estes sistemas? Neste momento, como nós sabemos, a grande maioria dos sistemas que estamos a utilizar estão a ser desenvolvidos por 2, 3, 4 grandes companhias no mundo e o impacto que esses sistemas que estão a ser desenvolvidos por estas grandes empresas tecnológicas é um impacto que passa primeiro fora de qualquer controle democrático, mas também que passa fora de qualquer decisão universal ou de governança e de utilização. Portanto, quem está a decidir e quem está a desenvolver estes sistemas, para já não é exatamente uma reprodução real ou equilibrada do mundo e das pessoas em que trabalhamos. Também começamos a ver cada vez mais uma grande diferença entre a possibilidade de podemos desenvolver estes sistemas na área pública, nas universidades públicas pelo mundo todo e, tanto, o imbalanço de poder entre a parte pública e a parte privada, e na parte privada cada vez mais a ter uma força que talvez não seja correspondente ao estilo de governança que estamos a ter. E, finalmente, temos também que começar a pensar na sustainability destes sistemas. Não só em termos dos custos computacionais, cada vez mais se pensa e se dá esforços para resolver o problema dos custos computacionais, de desenvolver e de manter este tipo de sistemas, mas também outros recursos, o exemplo ali embaixo, o recurso da água, que está cada vez a ser um recurso muito mais
muito mais usado, e 4 a 6 vezes a Dinamarca, 2 a 3 vezes Portugal. Portanto, imaginem que para desenvolver os sistemas de inteligência artificial que estamos a usar é preciso por ano tanta água como 3 Portugais juntos. E também a parte dos custos humanos e sociais. E, tanto, quando começamos a pensar em inteligência artificial responsável, a primeira coisa que temos que nos lembrar é que a inteligência artificial não é como o tempo. Se lermos os jornais ou se falamos com políticos e policymakers pelo mundo fora, a ideia que eles nos dão é que a inteligência artificial acontece. E acontece, aparece, não podemos, a única coisa que podemos fazer é, como no tempo, ver qual é que é a previsão do tempo e decidir se vamos trazer um casaco ou um guarda-chuva ou se vamos para a praia. Mas a inteligência artificial não é como o tempo. A inteligência artificial não acontece. Nós, pessoas, fazemos a inteligência artificial acontecer. E como tal, como aqueles que decidimos e que desenhamos estes tipos de sistemas, temos que começar a pensar quem é que decide quais é que são os sistemas que são desenhados e utilizados e quem é que não decide. Quais é que são os valores que temos que considerar no desenvolvimento destes sistemas e como é que vamos fazer a priorização entre esses valores. Também mais, e como já disse, não é só uma ideia de que queremos desenhar sistemas que sejam responsáveis e transparentes por si, mas também temos que garantir que o ecossistema em que esses sistemas estão a ser desenvolvidos e utilizados também garante a responsabilidade e a accountability e a transparência. E, portanto, como somos nós que desenhamos estes sistemas, as perguntas não é tanto uma discussão eterna do que é inteligência artificial ou o que não é inteligência artificial. A pergunta que temos que nos fazer, tanto aqueles que desenham como aqueles que decidem, como aqueles que utilizam estes sistemas, é: o que é que nós queremos que a inteligência artificial seja? Nós estamos a desenhar e a construir e a utilizar estes sistemas. Não nos acontecem, nós fazemos acontecer. Portanto, a primeira pergunta que temos que fazer é a pergunta: o que é que queremos que estes sistemas sejam? E temos muitas opções e muitas respostas possíveis. Começando pela pergunta: queremos que estes sistemas se pareçam com pessoas? Se queremos, pode haver razões, e há muitas razões pelo que queremos que estes sistemas sejam parecidos com pessoas, mas temos que perguntar porquê? E parecer com pessoas, como? O que é que se quer dizer? É como falando como pessoas, ou tendo caras como pessoas, ou escrevendo como pessoas, ou movimentando-se como pessoas. E qual pessoas? Eu, vocês, outros quaisquer? Estas são perguntas que não tem que a decisão não tem que ser não queremos que os sistemas se pareçam com pessoas, mas temos que pensar muito mais e motivar muito mais as razões pelo que, quando e porquê é que estes sistemas deveriam ser human-like. Se não queremos que sejam pessoas, e é uma das respostas que muitas vezes se dá, e principalmente na área da ética da inteligência artificial, é não vamos aí, nunca na vida queremos chegar a esses sistemas que se parecem com pessoas, nós queremos sistemas que sejam ferramentas e enquanto forem ferramentas, tudo bem. Certo, mas aí também temos que começar a perguntar: ferramentas para quem e ferramentas para quê? Eu sou canhota, não consigo usar uma tesoura como as pessoas que não são canhotas conseguem usar. Portanto, mesmo a tesoura, a ferramenta da tesoura vem com capacidades e com oportunidades que não são iguais para todos. Por outro lado, temos que começar a pensar também: estes sistemas são... A disciplina da inteligência artificial começou inicialmente com a ideia de que estávamos a desenvolver simulações da inteligência humana e, através dessas simulações, começamos a entender o que é inteligência humana. O que estamos a ver neste momento é que os sistemas não estão só a ser simulações, mas estão a agir todos os dias no mundo real em que nós, portanto, a discussão e ter uma intervenção ativa no mundo é completamente diferente e os sistemas têm que ser desenvolvidos também de uma maneira completamente diferente do que quando estamos a falar sobre simulações e estudos da inteligência humana. E, finalmente, como já disse, temos que começar a pensar: queremos que estes sistemas sejam normativos ou sejam descritivos? Queremos que os sistemas
façam como nós dizemos, como nós queremos, ou queremos que estes sistemas nos mostrem e ajam no mundo como o mundo é, com todos os problemas que lá estão. E, tendo respondido a todas estas perguntas, nós chegamos lá. Também temos que começar a pensar quais é que são as decisões que queremos e quando é que queremos que um sistema de AI tome decisões. E vão ser decisões que têm a ver com os nossos motivos, com as nossas intenções, ou vão ser decisões que têm a ver com os planos e as atividades do dia-a-dia. Queremos sistemas que sejam beneficiais para mim, ou queremos sistemas que sejam beneficiais para todos? E aí, como todos sabemos, as possibilidades e as capacidades e os resultados serão completamente diferentes quando é um sistema que é para o bem de todos ou um sistema que é beneficial para mim. Dentro da área da inteligência artificial responsável, fala-se muito também da ética da inteligência artificial. E dentro da ética da inteligência artificial, a ideia que temos é que queremos desenvolver sistemas que sejam éticos. Grande, uma ideia bestial. Claro que queremos sistemas que sejam éticos, mas o que é que quer a ética dizer? E qual ética? E ética aplicada a que contexto? Sem termos essa ideia, passamos neste espaço em que aquilo que é eticamente aceitável não é aquilo que nós aceitamos como sociedade, nem sequer é sempre aquilo que é legalmente autorizado. É só começar a pensar, por exemplo, há 30 anos, se estivéssemos aqui nesta sala, como estamos agora, estávamos todos a fumar. Neste momento não é possível estarmos a fumar, mas também é cada vez mais, não é socialmente aceito e não é moralmente aceitável também. Mas outros exemplos, como por exemplo a diferença que nós aqui na Europa temos de aceitar pena capital e o que se faz nos Estados Unidos, também é outro ponto diferente neste espaço. Portanto, se queremos fazer sistemas de inteligência artificial que sejam éticos, temos que entender que este sistema ético que estamos a construir vai ser posicionado neste espaço num sítio em que não é necessariamente aceito ou entendido da mesma maneira por todos. E mais do que isso, para desenvolver qualquer sistema, temos que tomar também decisões sobre os trade-offs que temos que fazer, porque não é possível ter tudo, não é possível resolver todos os problemas ao mesmo tempo. E quais é que vão ser as escolhas que vamos fazer? São também faz parte das perguntas que temos que fazer dentro da inteligência artificial responsável. E não é só também falar sobre o behavior dos sistemas, ou a maneira como os sistemas agem e como os sistemas são desenvolvidos, é também a ver com como estamos a desenvolver estes sistemas, em que processos, quem é que está envolvido no desenvolvimento dos sistemas e, finalmente, também temos que começar cada vez mais a falar sobre estamos a desenvolver e a tomar responsabilidade para quê e dentro de que quadros e quem é que está a decidir o que é responsabilidade e o que é que não é responsabilidade. Portanto, é mais do que só desenvolver sistemas que sejam éticos. É mais do que ética, já falei nisso, portanto acho que vamos passar. É muito mais, falamos disso de uma maneira mais de desenvolvimento do sistema, não é só desenvolver sistemas que funcionam, mas também é desenvolver sistemas em que fazemos o mais possível para ser explícitos sobre quais é que são os valores que foram incluídos, de que maneira é que estamos a fazer o governo destes valores e dos sistemas, como é que foi as hipóteses que foram incluídas ou consideradas para o desenho. E cada vez mais temos que atender que qualquer funcionalidade ou requerimento que aparece num sistema funcional o mais que se pode pensar disso é que é uma concretização contextual de umas normas e essas normas são, por si, interpretação contextuais de valores. Portanto, se falamos do valor de fairness,
Uma norma seria que queremos que os sistemas sejam igualdade ou de equidade e, finalmente, temos que implementar essas funcionalidades de uma maneira concreta. E este sistema, estes níveis, têm que ser não só discutidos de uma maneira aberta e participatória, portanto, para perceber as diferenças entre os diferentes grupos envolvidos, mas também temos que perceber que não é uma coisa que está feita uma vez e que fica pronta para sempre, mas tem uma dinâmica, tem que ser continuamente revistos e, possivelmente, mudados. Também é cada vez mais pensar da maneira como estamos a desenvolver estes sistemas. A inteligência artificial, neste momento, os sistemas que temos não são assim muito mais arranjados do que isto. A maneira como, não vou entrar nas partes técnicas, mas a maneira como estamos a desenvolver estes sistemas é o que aqui há uns anos atrás se chamaria código de espaguete. E, portanto, é uma mistura de tudo e mais alguma coisa e espera-se que aquilo funcione, e se funciona é melhor não mexer, porque qualquer coisa que se mexer aquilo vai dar mal. Mas temos que começar a pensar muito mais no desenvolvimento destes sistemas e principalmente os sistemas que são baseados em dados, como aqueles grandes sistemas que estamos a utilizar agora na IA generativa e na IA do Deep Learning. Temos que começar a pensar muito mais o que é uma engenharia responsável para este tipo de sistemas. Portanto, temos que começar a pensar muito mais. É possível modularizar estes sistemas? É possível desenvolver bounds para as diferentes componentes? De que maneira é que vamos combinar as capacidades da IA com as capacidades humanas? Portanto, é uma área de engenharia que tem, na minha opinião, tem que ser urgentemente desenvolvida para mudarmos desta ideia em que o sistema é um espaguete. Finalmente vou passar à área da governança e posso falar imenso sobre a governança destes sistemas, mas a maneira mais fácil de dizer é que nenhum de nós entraria num carro sabendo que o carro não tem travões, ou que o carro não tem cintos de segurança, ou que o carro não tem airbags. Por outro lado, sabendo que também não entraria, neste momento, o que estamos a ver com a inteligência artificial, e despeito grande parte dos esforços que estão a fazer, continua a ser, a nível mundial, um carro sem travões, que está a ser conduzido por uma pessoa sem carta de condução, numa estrada sem sinais de código. E, portanto, temos que fazer muito mais do que só a parte dos travões, temos que começar a pensar nas cartas de condução e nos sinais de trânsito que são precisos introduzir nesta ciência, nesta tecnologia, porque não é só uma tecnologia com que trabalhamos nos nossos laboratórios e nos nossos gabinetes, mas é uma tecnologia que tem impacto social real, todos os dias, a toda a hora. E nesta área há muitos trabalhos, não há país no mundo que não tenha começado ainda a pensar numa estratégia de IA, e incluindo nesta estratégia de IA uma estratégia para IA responsável. Grandes organizações mundiais, desde as Nações Unidas, em como estou a trabalhar agora, a União Europeia, a Unesco e qualquer outro, todos estão a desenvolver princípios e guiões para o desenvolvimento dos sistemas de IA. O que é bom, portanto, é saber que é uma coisa que neste momento está a ser aceita e desenvolvida a muitas áreas. Também é bom saber que não há assim grandes diferenças entre o que é que estas várias iniciativas propõem. Todos eles falam de direitos humanos, todos eles falam de transparência, todos eles falam do meio ambiente, todos eles falam de responsabilidade e por aí mais. Portanto, isso é bom, mas por outro lado é cada vez mais, é muito difícil passar destes valores muito abstratos para as considerações concretas do desenvolvimento dos sistemas e da utilização dos sistemas. E, portanto, ainda há muito mais trabalho para fazer nesta área. Também, da maneira como eles são desenvolvidos, mesmo que pareçam que sejam similares, há grandes diferenças. Portanto, tentando comparar aquilo que está a ser feito a nível de legislação, tanto na Europa como nos Estados Unidos, com aquilo que está a ser feito na área de governança, a nível das instituições universais,
As diferenças são grandes e são diferenças que, se não forem percebidas e discutidas de uma maneira explícita, vão dar problemas, porque estamos a pensar que estamos todos a falar da mesma coisa e, afinal, estamos todos a falar de coisas diferentes. Governança é muito mais do que só fazer a regulação, é também pensar em standards, pensar na maneira dos processos e das funções organizacionais, é desenvolver e pensar na maneira como vamos fazer a assessoria e o auditing destes sistemas e também, claro, e principalmente, é uma questão de educação e de training. Finalmente, para acabar e para termos algum tempo para perguntas, por um lado, a IA responsável não é uma escolha. Não podemos escolher entre IA responsável ou IA irresponsável, não podemos escolher entre IA ética e IA não ética, portanto não é uma escolha. Também não é um impedimento à inovação. Uma das discussões que vêm sempre é muito bem estar a falar dessas coisas todas de responsabilidade e de ética e tudo mais, mas nós temos é que desenvolver os nossos sistemas e precisamos não ser limitados nas nossas capacidades de inovação. Eu penso que se há alguma coisa, uma abordagem responsável à inteligência artificial é uma abertura para a inovação, para cada vez mais a inovação. A inovação não é usar a tecnologia que temos agora. Inovação é desenvolver a tecnologia que queremos amanhã. E a tecnologia que queremos amanhã é uma tecnologia responsável. E mais, portanto, se começarmos a falar daquilo que precisamos para a inteligência artificial responsável, estamos a abrir a capacidade de inovação em muito mais áreas. Outra vez no exemplo dos carros, não é só inovar em termos dos carros, mas também é inovar em termos dos travões, é inovar em termos dos centros de segurança, é inovar em termos das cartas de conduções, dos sinais de trânsito, da maneira como o trânsito funciona. Portanto, há muito mais áreas de inovação pelo facto de queremos e de continuarmos e de trabalharmos na área da inteligência artificial responsável. Porque, como eu disse, não é uma escolha. Obrigada. Penso que temos tempo para perguntas, mas não sei como é que isto funciona, das perguntas. Ou não era para ter perguntas? Se alguém tiver perguntas, aproveita. E provavelmente têm que vir aqui, porque eu não acho que não há microfone. Ou estão ali microfones. Portanto, se alguém tem, há microfones e quem... Está aqui uma pergunta e está ali um microfone. A ver se conseguimos juntar os dois. Olá, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigada por esta partilha de informação, de conhecimento também. Coloco-lhe aqui uma espécie de provocação, Sra. Professora. Como é que vê o regulamento da inteligência artificial agora na Europa, o AI Act? Pronto, com todas, e o acompanhamento desta evolução e de que muito bem falou de que são as grandes empresas que comandam estes prompts, que fornecem os dados, etc. E cada vez mais é ótimo sabermos que temos estes grupos todos. Eu própria também trabalho para que seja com base na ética, mas o que é isso da ética para todos os países? O que é ética para Portugal não é ética para os outros. Claro. Mas pronto, como é que vê esta nova regulamentação comparada, ou seja, a Comissão Europeia quer fazer aqui uma Europazinha de inteligência artificial em detrimento das grandes empresas, Estados Unidos, China, ou pronto, peço desculpa pela provocação, mas obrigada. É uma pergunta importante. Muito obrigada. Primeiro, a primeira coisa em relação ao AI Act é que foi preciso foi corajoso da União Europeia lançar o AI Act.
Act. É preciso exemplos como o AI Act para percebermos e para aceitarmos que vamos ter que regular esta tecnologia de uma maneira ou de outra. Como eu digo, quando os carros começaram não havia regulações nenhumas e neste momento nenhum de nós aceitaria o desenvolvimento de carros ou de aviões ou do que é que seja, sem ter um mínimo de regulação que nos garanta que esses sistemas são de confiança. Portanto, e foi um passo corajoso da União Europeia por fazer esta proposta e implementar esta proposta de lei. Tendo dito isso, também temos, como aceitamos que a inteligência artificial não é correta sempre, também temos que aceitar e que as leis que estamos a desenvolver, os sistemas de governança que estamos a desenvolver, também não vêm perfeitos do início e temos que perceber e temos que trabalhar no melhoramento do AI Act e de outros que vêm por aí. Portanto, temos que aprender com aquilo que o AI Act vai fazer de bem, com aquilo que o AI Act vai fazer de mal e também ter a coragem que tivemos para lançar o AI Act, para mudar o AI Act. Aí estou com um bocado com mais receios do que no lançamento, mas vamos ter que todos juntos ver aonde é que funciona, aonde é que não funciona e não ficarmos paralisados pelo facto de que temos esta lei, de que não podemos mudá-la ou melhorá-la quando for possível. Já agora outra questão que me estou aqui a lembrar. Como é que vê a disciplina de, por exemplo, inteligência artificial e proteção de dados? Seria uma opção para as nossas escolas, para o nosso ensino, desde infantis, desde crianças saberem utilizar quer a tecnologia, os próprios pais, etc. E principalmente o ChatGPT, etc., o Copilot, tudo isso que utilizamos e que é uma excelente ferramenta, mas que temos que saber utilizar e toda a gente tem que saber utilizar em cada país, não estou a falar só da Europa, não é? Mas por todo o mundo e cada vez mais temos estudantes de outras nacionalidades muito diferentes das nossas cá em Portugal. Nós conseguimos perceber, às vezes, quando os trabalhos são feitos no ChatGPT, mas podemos não perceber. Como é que vê a introdução de uma disciplina? Penso que não tenha que ser uma disciplina. Sim, concordo perfeitamente que vamos ter que ensinar e que introduzir no ensino o uso destas ferramentas, e um uso de ferramentas que são dinâmicas, portanto, aquilo com que estamos a trabalhar hoje vai ser diferente com o que estamos a trabalhar amanhã, mas, portanto, a capacidade de adaptar-nos às tecnologias e usarmos as tecnologias da maneira mais beneficial e mais apropriada vai ter que ser parte do ensino, como aprendemos a escrever e como aprendemos a utilizar computadores e como aprendemos qualquer outra. Portanto, vamos ter que incluir no ensino, mas não é só isso. Também temos que começar a incluir no ensino a capacidade de perceber quando é que não devemos utilizar estas ferramentas, quando é que as ferramentas não são apropriadas e quais é que são o tipo de capacidades que temos que ter, que são capacidades muito mais das letras e das humanidades e das ciências sociais, do que só a capacidade de utilizar uma tecnologia por si. Muito obrigada. Aqui uma pergunta? Muito obrigado pela apresentação. Eu sou professor de Economia, portanto, quando estava a ouvir a sua apresentação, estava a pensar a tecnologia social que está por trás de tudo isto. Não é? Nós falamos muito de tecnologia, mas esquecemos muitas vezes as tecnologias sociais que estão por trás. Claro. E a tecnologia social que está por trás disto chama-se economia de mercado, em que os agentes, as empresas, vão produzindo em função de um lucro que almejam. Eu não sei qual é a sua perspectiva sobre as inovações que nós podíamos trazer para cima da mesa, do ponto de vista das tecnologias sociais que governam, portanto, estas produções, para além de regulamentação, quer dizer, coisas um bocadinho mais profundas que nos pudessem automatizar dentro do próprio sistema de incentivos
estas questões éticas e que consigamos obter uma inteligência artificial produzida sistematicamente de uma forma mais consciente. Tem toda a razão e, de facto, por trás disto tudo há uma economia de mercado extremamente skewed e cada vez mais desequilibrada. Não tenho pretensões de tentar resolver o capitalismo ou economias de mercados do mundo, mas penso que temos que, de facto, começar cada vez mais também a pensar e a desenvolver opções que levem a entender que tecnologia por si não é a solução para todos os nossos problemas. Portanto, não é só pelo facto que vamos desenvolver a inteligência artificial que, por milagre, todos os problemas que temos no mundo ou problemas pessoais vão ser resolvidos por esta tecnologia. Portanto, temos que começar a ter uma atitude muito mais crítica às capacidades e às incapacidades da tecnologia que temos. E penso que, utilizando a opção da economia de mercado, temos todos nós, como consumidores desta tecnologia, ter cada vez mais a possibilidade e a força de também, como consumidores, tomarmos a opção para escolher consumir ou não consumir diferentes opções. Portanto, temos que começar a exigir muito mais que haja opções para aquilo que estamos a consumir, que não é só sermos completamente baseados numa só opção. Tem que haver mais do que uma opção, mas temos, portanto, como consumidores, temos que utilizar a capacidade que o mercado nos dá de termos uma voz, mas, por outro lado, também temos que entender que há muito mais do que só a tecnologia para os problemas que temos e que a tecnologia por si, e referi-me nisso na apresentação, não é suficiente se não estiver enquadrada num ecossistema social que garanta a accountabilidade, que garanta a transparência e a responsabilidade. Portanto, tem que ser muito mais na parte do desenvolvimento dos sistemas sociais, dos sistemas organizacionais, dos sistemas institucionais, em que o desenvolvimento tem que ser nessas áreas. Damos assim por encerrada a sessão da manhã. Convidamos todos os presentes para o almoço volante, disponível no espaço da Mostra de Ciência e Tecnologia. Obrigada.